Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, bondoso e compassivo coração de Deus. Que a paz mansa, a luz que nunca se apaga e o amor acolhedor de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o colo protetor da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e o sopro renovador do Espírito Santo, cruzem agora mesmo a porta da sua casa. Que essa graça bendita e restauradora desça sobre a sua sala de estar, preencha a sua cozinha, visite os seus quartos, abençoe o seu local de trabalho e traga um oásis de esperança, um verdadeiro remédio de alívio e vida nova para o seu peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, tão sufocado pelas preocupações ou ferido pela ingratidão e pelas rasteiras da vida. É uma alegria imensa, um bálsamo precioso para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca do nosso dia a dia para sentarmos aos pés do Divino Mestre e deixarmos que a sua palavra lave, cure e liberte as nossas feridas mais secretas. Meus irmãos amados, o Evangelho que a Igreja nos entrega hoje é um verdadeiro manual de sobrevivência espiritual e de convivência humana. Jesus começa usando uma imagem muito forte e muito clara para o povo daquela época e para nós hoje: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Minha gente, vamos entender isso com o coração. O que é uma pérola? A pérola é uma das joias mais caras do mundo, e ela nasce da dor, dentro de uma ostra que foi ferida por um grão de areia. A pérola é aquilo que você tem de mais precioso: a sua paz de espírito, a santidade da sua família, a pureza dos seus filhos, a sua dignidade, os seus sonhos mais sagrados. Os porcos e os cães, naquele contexto bíblico, representavam o que é impuro, o que não tem discernimento, o que vive na lama. Trazendo isso para a nossa realidade de hoje, quantas vezes, meus filhos, vocês estão pegando as pérolas da vida de vocês e jogando na lama? Você joga sua pérola aos porcos quando conta os seus projetos mais profundos para aquela pessoa invejosa que só sabe torcer contra. Você joga sua pérola na lama quando entrega o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, nas mãos de quem não te respeita e só quer te usar. Você joga sua pérola aos porcos quando gasta o seu tempo precioso de descanso discutindo com gente ignorante na internet ou alimentando fofocas no portão de casa. O resultado: essas pessoas pisam nos seus sentimentos, destroem a sua reputação e, como Jesus disse, ainda se voltam contra você para te despedaçar. Aprenda a proteger o que Deus te deu de mais sagrado. A sua paz vale ouro, minha gente, não a entregue para qualquer um. Logo depois, o Mestre nos entrega a chamada regra de ouro, que resume toda a Bíblia: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Irmãos amados, a vida é como um eco, é como um espelho. É a lei da semeadura: se você plantar milho, você não vai colher arroz. Se você quer ser respeitado no seu trabalho, respeite os seus colegas. Se você quer que o seu marido ou a sua esposa seja carinhosa com você, comece você a dar carinho, a parar de reclamar e a dar um abraço quando ele chegar cansado. Se você quer ser perdoado pelas suas falhas, comece hoje mesmo a liberar o perdão para quem te ofendeu. Não cobre do mundo aquilo que você não está disposto a entregar. E, para fechar com chave de ouro, Jesus nos faz um convite corajoso: entrai pela porta estreita. Meus filhos, o mundo hoje só nos oferece a porta larga. E o que é a porta larga? É o caminho mais fácil, é o caminho do todo mundo faz, é a facilidade da corrupção, é a traição no casamento porque caiu na rotina, é o dinheiro fácil, é viver de aparências, é chutar o balde quando aparece a primeira dificuldade na família. A porta larga parece espaçosa, parece gostosa, mas Jesus avisa: ela leva à destruição da alma, ao vazio, à depressão e à ruína do lar. Já a porta estreita, minha gente, ela aperta. Ela exige que você aperte o seu orgulho para pedir desculpas, exige que você dobre os joelhos de madrugada para rezar pelo seu filho que está nas drogas em vez de desistir dele, exige que você seja honesto mesmo quando todo mundo está roubando, exige paciência na doença, fidelidade no desemprego e renúncia dos prazeres pecaminosos. Caminhar pelo caminho apertado cansa, dá suor, faz chorar,
mas eu te garanto, meu filho, minha filha, é o único caminho que nos leva à vida verdadeira, à salvação eterna e à paz que nenhum dinheiro neste mundo pode comprar. Escolha a porta estreita hoje e veja Deus reconstruir a sua história. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado Rei do Universo, nossa porta da salvação, divino Mestre e médico insuperável das nossas almas tantas vezes feridas e cansadas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa e necessitada família de fé, de mãos dadas em espírito, formando uma corrente inquebrável de súplica e clamor, diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, curvamos a nossa pequenez, as nossas fraquezas, o nosso cansaço mental e as nossas lágrimas diante da Tua grandeza inabalável e da Tua providência que nunca nos deixa faltar nada. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos infinitas graças porque Tu és o Deus vivo, o nosso pastor zeloso, aquele que nos ensina a caminhar com sabedoria e que protege as pérolas da nossa vida de todo o mal que nos cerca. Nós te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós fomos tolos e jogamos as nossas pérolas mais sagradas na lama do pecado, da vaidade e das más companhias. Perdoa-nos por termos exposto as nossas famílias, os nossos casamentos e os nossos sonhos mais íntimos a pessoas que não têm o Teu amor e que só queriam nos ver cair. Perdoa-nos, Jesus, por todas as vezes em que nós escolhemos a porta larga do egoísmo, da facilidade, da mentira, da murmuração e do desrespeito com o nosso próximo, esquecendo-nos da Tua regra de ouro. Perdoa as nossas falhas diárias, os nossos julgamentos precipitados e a nossa falta de caridade dentro de nossa própria casa. Lava-nos, Jesus, purifica o nosso ser com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Apaga a nossa cegueira espiritual, arranca o nosso comodismo e dá-nos a graça sobrenatural de termos a coragem de abraçar a porta estreita da renúncia, da santidade e da fidelidade ao Teu Evangelho. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está doente, esgotada, ferida pelos caminhos largos do mundo e precisando desesperadamente que a Tua mão poderosa arranque as correntes da opressão e da dor. Nós te apresentamos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a este vídeo agora e que se encontram afogados no vale sombrio das doenças mentais e emocionais, males cruéis que tentam roubar a nossa alegria de viver. Mestre da vida, olha para as mentes que estão em colapso, sofrendo com crises terríveis de ansiedade generalizada, que apertam a garganta, disparam o coração e fazem o chão sumir sob os pés. Olha com piedade infinita para aqueles que estão trancados na masmorra escura e fria da depressão crônica, sem forças para sair da cama, atormentados por pensamentos de morte, de ruína e de desespero. Senhor da luz, entra agora nesses quartos onde o pranto é silencioso. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e Curador sobre o sistema nervoso adoecido desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de pânico, de medo do futuro, de insônia crônica e de complexo de inferioridade. Restabelece a química cerebral, devolve o sono tranquilo, renova as forças e traz de volta a leveza de um sorriso iluminado pela Tua paz. Nós te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão tateando na escuridão amarga das enfermidades físicas, carregando em seus próprios corpos o fardo pesado e doloroso da doença. Passa agora com a sombra curadora e vivificante do Teu manto sagrado pelos corredores frios e brancos dos hospitais, entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas, furadas por amor a nós, sobre as camas das nossas casas onde alguém gemendo de dores terríveis neste exato segundo. Nós clamamos, com a fé expectante que move montanhas, por aqueles que estão travando uma batalha dura contra o câncer, enfrentando os efeitos devastadores da quimioterapia e da radioterapia. Apresentamos-te, Jesus, os irmãos que sofrem diariamente com dores crônicas na coluna, nos ossos, nas articulações, os que lutam contra doenças autoimunes, problemas cardíacos, respiratórios, renais e diabéticos. Tu és o dono da vida, aquele que tem a última palavra sobre a medicina.
Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, queima com o fogo do teu espírito todo tumor maligno, desfaz qualquer inflamação escondida, purifica a corrente sanguínea de todas as toxinas e levanta os enfermos das suas camas de dor, para que eles possam testemunhar o teu poder milagroso. Senhor amado, Príncipe Supremo da Paz, nós clamamos por compaixão, restauração e providência sobre as nossas casas, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Como as nossas famílias estão precisando da tua graça para atravessar a porta estreita da reconciliação. Olha para os casamentos que estão se esfarelando, destruídos pelo orgulho, pela falta de diálogo, pelas traições e pelas brigas constantes por motivos banais. Restaura o amor primeiro, a paciência, a doçura e a inquebrável aliança conjugal. Clamamos com lágrimas vivas, Mestre, pelos nossos filhos, jovens e crianças. Arranca essa geração das ilusões fáceis e mortíferas do mundo, das garras cruéis do tráfico de drogas, do alcoolismo, da pornografia, da criminalidade e das más companhias. Liberta a nossa juventude da prisão silenciosa e hipnotizante das telas de celular e da internet, que rouba a alma e destrói a convivência na mesa do jantar. Que os nossos lares voltem a ser santuários de amor e de oração. Pai Celestial e nosso grande e fiel provedor, nós te entregamos as aflições financeiras e materiais que estão tirando o sono e a tranquilidade do teu povo trabalhador. Olha para as mãos calejadas do pai e da mãe de família desempregados, que guardam o choro para não assustar os filhos, mas que estão desesperados diante de tantas portas fechadas e contas vencidas. Olha para o endividado que já não sabe mais o que fazer, e para a dona de casa que abre os armários e vê a despensa vazia. Tu que alimentas os pássaros do céu, abre de par em par as janelas da tua providência sobre nós. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o comércio dos pequenos empreendedores, multiplica o pão de cada dia na nossa mesa e afasta para bem longe de nós o fantasma da fome, da miséria e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, o nosso presente, o nosso futuro e as nossas escolhas diárias. Segura firmemente as nossas mãos para que não desviemos do caminho apertado que nos leva à Tua glória. Nós confiamos em Ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento profundo de libertação, de fortalecimento espiritual e de faxina na alma nós acabamos de experimentar aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como os nossos ombros ficaram mais leves e como o peito se encheu de uma coragem santa. É como se a gente tivesse tirado das costas aquela armadura pesada do medo, da ilusão do mundo e da ansiedade, e tivéssemos recebido o escudo da sabedoria de Deus. A lição preciosa que Jesus nos deixa hoje é um divisor de águas. Proteja suas pérolas, trate os outros como você gostaria de ser tratado e tenha coragem de escolher, todos os dias, a porta estreita. Ela pode ser apertada, mas é a única que te conduz à verdadeira paz e à vitória final. Minha gente querida do meu coração, o nosso mundo está sofrendo demais, cheio de lares desmoronando na porta larga do pecado e do desespero, precisando urgentemente escutar essa palavra de salvação para recomeçar. Por favor, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente de graça para você, não custa nada, mas faz esse canal crescer e essa luz chegar àquela pessoa que está chorando no quarto agora, pensando em desistir de tudo. Ative o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas, unidos em oração fervorosa todos os dias, formando a maior corrente de fé da internet. E o gesto missionário mais importante, compartilhe muito este vídeo. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família. Mande para aquele amigo que está passando por uma crise no casamento, para quem está desempregado ou sofrendo de ansiedade. Jogue essa boia de salvação para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você tomou posse da sua palavra de vitória hoje e que caminhou comigo em oração até o último segundo, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um carimbo de compromisso com o céu. Jesus, segura minha mão na porta estreita. Deixe esse comentário abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático de pai, cheio de amor, para transformar a sua semana inteira. Nesses próximos dias, toda vez que aparecer uma situação fácil para você mentir, para você dar o troco com raiva em alguém, ou para você desistir de um dever seu, pare, respire fundo e diga para si mesmo: eu escolho a porta estreita. Você vai ver o poder de Deus agir na sua vida e na sua casa através das pequenas fidelidades. Fiquem na paz gloriosa, na proteção divina e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, carinhoso e cheio do Espírito Santo no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.